A situação é preocupante. Os casos não param de aumentar. Ainda não existe vacina, mas há um remédio: a prevenção. Evite aglomeração. Se tiver que sair de casa, previna-se. Juntos, vamos vencer o coronavírus. Prefeitura de Joinville. E olha, sobre a fumaça em São Francisco do Sul, a gente agora vai conversar ao vivo com a Kelly Borges. Kelly, quase 7 anos depois, né? E uma imagem que marcou, a gente até mostrou ali, né? Nos 20 anos da NDTV, algumas famílias ainda aguardam pela indenização e a área ambiental precisa ser recuperada. Boa tarde. Olá, Sabrina, muito boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham. Exatamente, essa decisão da Justiça, ela saiu em maio e hoje 10% das 16 mil famílias que têm direito à indenização ainda não receberam esse valor de R$ 1.500. O juiz usou como critério para definir esse valor e também quem iria receber o próprio decreto publicado pela Prefeitura de São Francisco do Sul, que dizia quais eram as áreas afetadas por causa dessa fumaça. E então ele definiu esse valor de R$ 1.500 por pessoa afetada durante esse incidente, então, ocorrido em setembro de 2013. Na Justiça, ainda tem uma outra obrigatoriedade. Essa para as empresas. Elas teriam que recuperar as áreas que foram prejudicadas por causa da fumaça para recuperar o sistema ecológico, o meio ambiente. Inclusive, ele usou também a Política Nacional de Meio Ambiente. E ele argumentou que é uma obrigação, é um dever para a gente ter um equilíbrio ecológico, tanto da sociedade quanto do poder público, de preservar e manter tudo isso muito bem equilibrado. A gente entrou em contato com um dos empresários dessa empresa onde aconteceu a situação e ele inclusive disse que eles seguem todas as medidas necessárias desde que aconteceu esse incidente e que ele também tem todo um laudo para dizer que lá está tudo sob controle, que não tem nenhum risco, que não ocorre a possibilidade de acontecer um outro fato como aconteceu em 2013 e que também não teve degradação ambiental acontecida por lá por causa desse acidente em 2013. Foi só mesmo a situação toda de causar o susto, mas que ambientalmente não causou impacto nenhum. É com você, Sabrina. Bom, vamos falar mais então sobre esse assunto tão sério, né? O acidente em São Francisco do Sul, que foi no ano de 2013. A reação química num depósito de fertilizantes gerou uma cortina de fumaça tóxica que chegou até o litoral de São Paulo na época. Beirute. A explosão devastadora em um armazém na capital do Líbano deixou pelo menos 100 mortos, 4 mil feridos e 100 desaparecidos. São Francisco do Sul, 24 de setembro de 2013. Uma nuvem de fumaça atingiu 13 bairros da terceira cidade mais antiga do Brasil. E 20% dos moradores precisaram abandonar as casas. O que tem em comum nos dois incidentes? O nitrato de amônio, um sal branco e oxidante que é a base do fertilizante. Ele não é tóxico no sentido que você pode tocá-lo, pode manuseá-lo, ele não é tóxico. Qual que é o grande problema do nitrato de amônio? Quais são as condições de armazenamento para ele? Evitar qualquer ponto de aquecimento, tá? E evitar contato direto com matéria orgânica, qualquer matéria orgânica, plástico, coisas do gênero, né? Matéria orgânica, por exemplo, plástico, o próprio saco dele, se ele está envasado ou qualquer coisa do gênero, porque ele pode reagir com a matéria orgânica. Abaixo de 300 graus Celsius, é seguro você manusear. E a gente sabe que 300 graus Celsius já é uma temperatura elevada. 10 mil toneladas de fertilizante armazenadas nesse galpão provocaram a fumaça tóxica em São Francisco do Sul, que chegou também no Paraná e alcançou o litoral norte de São Paulo. A reação química levou quase 3 dias para ser controlada. Um bombeiro que trabalhava no combate ao incêndio ficou em estado grave. 105 moradores que inalaram a fumaça não paravam de chegar no hospital. Mas a unidade hospitalar também precisou ser esvaziada. Uma verdadeira operação de guerra foi criada com 200 bombeiros e outras autoridades. César era um deles e, quando viu as cenas de destruição em Beirute, lembrou do maior desafio da carreira.
Primeiro foi pelas informações desencontradas, né? Lá em Beirute, por exemplo, as primeiras informações eram de um possível ataque terrorista. Aqui em São Francisco, as primeiras informações causaram muito pânico na população, né? E onde causou aquele aglomero, estima-se que metade da população de São Francisco tenha deixado a cidade, né? Causando congestionamento na BR-280. Na época, especialistas alertaram que a fumaça causaria impactos ambientais. Hamilton é bombeiro e foi chamado para trabalhar. Ele ainda não sabia que a ocorrência seria desta proporção e menos ainda que ela acontecia na rua em que mora. Minha casa, no caso, onde eu moro hoje ainda, ela ficou centralizada a uma base. O pessoal comer, tomar água, banho, e, enfim, tomar café, né, utilizar a internet. E a minha família ela saiu, né, de casa e foi lá para o bombeiro, né? Porque como eu estava no bombeiro, minha mulher e meus filhos foram para lá. O incidente na empresa de logísticas de São Francisco do Sul entrou para a história de Santa Catarina. Para combater a reação química, foram usados mais de 2 milhões de litros de água. Só que o fertilizante, quando entra em contato com o líquido, provoca o aumento da fumaça tóxica. A situação era inédita e os profissionais só conseguiram executar melhor as ações depois que entraram no prédio e tiveram certeza do que estava lá depositado. Junto com o nitrato de amônio, ainda tinha o cloreto de potássio. E essa substância que não permitiu que em São Francisco do Sul tivesse uma explosão, como aconteceu em Beirute. O que diferenciou, talvez, para nossa grande sorte aqui em São Francisco, eu não sei o quanto havia estocado, né? Isso é uma grande diferencial. Lá no Líbano eram 2.700, cerca de 2.700 toneladas, são quase 3 milhões de quilogramas, né? Então era uma quantidade absurda de nitrato de amônio puro, né? Em São Francisco você tinha duas substâncias, este nitrato de amônio junto com cloreto de potássio, que é uma substância inerte. Então pode ser que as duas coisas tenham diminuído o potencial explosivo, digamos assim. Só uma correção, gente, não eram 10 mil toneladas em São Francisco do Sul, eram 10 toneladas de fertilizantes que estavam armazenados no galpão. O proprietário da empresa de São Francisco do Sul, Cláudio Santos, informou que os produtos que causaram a fumaça aqui são aprovados pelo Ministério da Agricultura e a base de cloro diferente da capital do Líbano. O empresário também informou que as atividades são todas regulamentadas e não oferecem riscos.